Obrigado pela atenção dos senhores, pela vinda mais uma vez ao Jornal do Piauí. Doutor Eliardo e doutor Biraci, com as experiências reiteradas que os senhores têm nessa atividade, não há como negar, e eu nem vou perguntar isso, de que o caso do Fernanda Lages foi um caso realmente que se sobressaiu, não só chamou a atenção de toda a sociedade piauiense, como chama até hoje, mas como mexeu com a vida de muitas pessoas, inclusive a dos senhores, no campo profissional e pessoal. Nesse momento em que as investigações continuam, e agora sob o comando da Polícia Federal, mas no que se refere ao senhor, qual é o balanço que o senhor faz no campo pessoal e profissional do que o senhor vem vivendo desde o dia 25 de agosto até hoje, doutor Eliardo? O balanço, eu diria que passa pela experiência que eu já vinha acumulando, que já estava acumulada profissionalmente e também na minha vida mesmo, como pessoa, que foi colocada em prática um pouco essa experiência e também o que eu adquiri no curso dessa investigação. Eu experimentei algumas situações que eu tive que, como eu já disse, colocar em prática, por exemplo, uma orientação muito boa quando nós somos atacados, que é a imagem da pescaria. Você lança a rede, colhe peixes, os bons você guarda no cesto e os maus você lança fora. E assim foi que eu procedi, e por isso estou aqui tranquilo, em paz, porque dos ataques, das ofensas, das dificuldades, eu guardei as experiências boas e as más eu me desfiz com facilidade. Não estou machucado, não estou rancoroso, não tenho mágoa de ninguém. Estou sofrendo, estou leve, estou tranquilo. Notadamente essa época do ano, que é muito interessante, mas não é exatamente pela época, é pela experiência e pela forma como eu procedi e adotei de deletar mesmo o que poderia me ofender e me causar mal-estar. O senhor é um promotor, portanto tem um poder constituído muito grande. E eu perguntaria, não há risco, por exemplo, para que nenhuma dessas pessoas que em algum momento ofenderam o senhor se sentiu ofendido por elas, e numa situação em que o senhor tenha, por exemplo, o poder de decidir sobre algo, qualquer risco de retaliação sobre elas? O que eu preciso também colocar em prática, entender bem, é que se eu me sentir ofendido em algum momento, é possível que eu também tenha ofendido alguém. Então, é assim, eu libero perdão no sentido da palavra, eu consigo me desfazer daquelas marcas, daquelas ofensas e, em contrapartida, eu também fico na expectativa que se porventura ofendi alguém no calor dos fatos, naquele verdadeiro fogo cruzado, também espero contar com essa mesma compreensão e que não fiquemos com isso para, assim, questão pessoal. O caso em si já é emblemático, muito complicado. E se formos levar as coisas assim ao pé da letra, e porque disse, e porque não disse, e porque não sei o quê, aí fica muito mais complicado. Os senhores são promotores, tiveram e têm a mesma contundência e convicção sobre o fato, mas têm perfis diferentes, formas de agir diferentes, mas foram colocados dentro da mesma questão para a população, inclusive no que se refere à credibilidade, à expectativa. Para o senhor, doutor Biraci, qual é o resultado que fica até aqui, do dia 25 de agosto até aqui, diante deste caso, Fernanda Lages? Bem, Tony, eu tenho uma experiência profissional muito grande nessa área, ligada principalmente aos crimes contra a vida. Mas experimentei com o caso Fernanda Lages uma experiência nova, porque eu acho que com ele veio a afirmação da credibilidade de dois profissionais que têm lutado como ninguém para que cheguemos a um resultado positivo para a sociedade piauiense. Então, essa é uma grande experiência, a experiência de você ver, de você chegar num lugar, as pessoas te reconhecerem. Tanto faz as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, como aquelas de um outro extrato social, as pessoas te reconhecerem e apertar a sua mão, estender a mão para você, lhe abraçar e dizer parabéns, continue assim, nós estamos apoiando os senhores. Enfim, essa é uma experiência extremamente satisfatória para um profissional. E eu acho que ao fazer análise nesse final de ano desse trabalho produzido pelo Ministério Público, mas especialmente por nós, o Biraci Rocha e Eliardo Cabral,
eu vejo como um momento assim de muitas dificuldades, de momento de muita luta, mas ao mesmo tempo, de um outro lado, um momento de extrema satisfação profissional, exatamente em razão desse reconhecimento do respeito por parte da população piauiense. No que se refere à rotina dos senhores, mudou alguma coisa de vida, o comportamento, em função deste caso? Não tenha dúvida. Eu acho que, depois desse caso Fernanda, nós não somos efetivamente mais os mesmos. Nós temos que tomar cuidado, por exemplo, com questão de segurança pessoal, nós estamos mais restrito a determinados ambientes, enfim, esses aspectos todos nós temos que levar em conta. E essa questão de ser reconhecido em todos os lugares que andamos é um aspecto a somar na nossa trajetória profissional. Então, enfim, eu acho que o que nós temos que fazer da agora em diante, em razão dessa realidade, é manter firme esse nosso propósito. O propósito de seguir adiante na busca da verdade e fazer com que cada vez mais a população piauiense acredite no nosso trabalho. E as suas famílias, como é que se comportaram ao longo desse período? Quais foram as reações das famílias dos senhores diante desse caso e das exposições às quais os senhores foram submetidos, doutor Eliardo? A minha esposa é muito compreensiva nesse particular, tem sempre me dado apoio nas minhas atividades, quer sejam forenses, quer sejam religiosas, ela tem acompanhado, notadamente na igreja ela participa pessoalmente, de forma intensa. Ela não sentiu tanto, mas a minha filha, que é adolescente, em alguns momentos ela teve dificuldade. Eu cheguei a experimentar isso. Ela pediu para eu não reagir diante de determinada provocação, por exemplo. Sim. Eu não quero particularizar, não é? Sim, claro. Algumas, inclusive, já superadas. Certo. Naquele momento, ela teve dificuldade, pedindo que eu não reagisse. O senhor não vai fazer nada não, né? O senhor não vai fazer nada não. Filho, pode ficar tranquilo que eu não vou dar. E nesta hora, filho, né, quando vem, mexe Porque ela ficou muito. com receio que eu tivesse alguma reação que não fosse aceitável, né? Reação de forma, enfim, que pudesse ser prejudicial. O Ministério Público, como instituição, mudou a imagem? Como ficou a imagem, como está a imagem, na visão dos senhores, do Ministério Público Estadual diante da população piauiense? Doutor Biraci. Bem, seria bastante presunçoso de nossa parte nós dizermos que o Ministério Público é essencialmente o trabalho do Biraci Rocha e do Eliardo Cabral, óbvio. O Ministério Público tem grandes promotores, excelentes promotores, e cada um na sua área de atuação, com certeza, tem contribuído para engrandecer essa instituição que é tão importante dentro da democracia brasileira. Agora, nós entendemos, temos consciência que temos contribuído de uma certa forma para melhorar a imagem dessa instituição que pertencemos e que abraçamos, que escolhemos. Enfim, você falava agora há pouco dessa questão dos perfis e eu até esqueci de tocar nesse ponto. Veja bem, o Biraci Rocha e o Eliardo Cabral, dois perfis totalmente diferentes. Mas quando nós temos, essa é uma lição que também nós tiramos dessa luta, quando nós temos o mesmo direcionamento, o mesmo objetivo, quando nós estamos imbuídos da mesma responsabilidade, isso fica muito fácil da gente trabalhar. O Eliardo tem comigo assim, um respeito muito grande e eu com ele. E há uma admiração também recíproca. Como é que era o relacionamento dos dois antes do caso Fernanda Lages? Veja bem, nós trabalhávamos no mesmo espaço, no mesmo tribunal, no mesmo espaço, mas nós não tínhamos a afinidade que nós temos hoje. Com certeza, depois desse resultado, do ponto de vista pessoal, nosso, vai resultar uma grande amizade, porque nós passamos a conhecer de uma forma muito mais intensa um ao outro, ver as dificuldades, as próprias contradições do próprio ser humano, enfim, nós nos ajudamos mutuamente. Eu respeito o Eliardo na sua forma de agir, ele respeita a mim, às vezes
não existe nada combinado, mas há uma interação como se nós estivéssemos jogando o mesmo jogo. E houve momentos de discordância entre os dois, assim, olha, você falou aquilo, não era bem assim, não concordo. Teve algum momento assim, na intimidade do trabalho de vocês? Não, eu vou ser sincero, não teve. Não teve. Nunca teve nenhum momento de discussão. O Eliardo, inclusive aqui, eu exalto algo que eu vejo na sua personalidade, pelo menos no tocante a mim, é algo fenomenal. Ele é um cidadão extremamente humilde. Ele costuma dizer para mim... Mostra assim, aqui enquanto o doutor Obiraci costuma dizer para mim, por favor, Ney. Quero mostrar o doutor Eliardo, por favor. Ele costuma dizer para mim assim, olha, Obiraci, você tem toda a liberdade de falar comigo. Se você achar que eventualmente eu estou me excedendo em algum momento, você tem toda a liberdade de dizer o que você quiser para mim. Eu sei que você tem um estilo, por favor, Ney, tem um estilo mais ponderado, eu sei que eu sou mais afoito, enfim, mas eu quero que você saiba disso. Enfim, nós nos damos muito bem. Quero falar só um detalhe. Pode falar, doutor Eliardo. Um detalhe que, a propósito que o doutor Obiraci está falando, eu chamo do doutor Obiraci, eu chamo do doutor Obiraci. Na ausência, na presença. Doutor Obiraci. Não tem nenhum momento assim de Obiraci, não? Ele foi chefe de gabinete durante alguns anos, e alguns mandatos de alguns procuradores, e eu ia lá, tratava como se estivesse tratando com o procurador. O fato é esse, ele é talhado para ser procurador. Mas eu quero dizer uma coisa que é interessante, isso aqui é muito verdadeiro e diz tudo, no tocante à consideração. E eu me alegro quando eu vejo a chamada dele no display de celular, velho. E quando eu chego... Quando toca aqui... Quando eu toco, eu vejo, opa, me alegra. É isso, é lindo, é maravilhoso. E quando eu vejo que ele chamou e eu não estava perto do celular, eu fico preocupado, já tento retornar imediatamente. Então, acho que isso aí bate nas Então, o que se pode dizer é que nasceu realmente aí uma grande amizade. Fraternal. Tinha respeito, consideração, admiração profissional, mas nasceu daí uma grande amizade. Olha, nas tragédias, infelizmente, também acontece. Em meio a tanta dor, que parecia ódio, de sofrimento, essas coisas. Olha aí, flores. Só para encerrar esse nosso bate-papo. Isso, a gente ouvindo isso às vésperas praticamente do Natal, mas um negócio fato, assim. Maravilhoso. Eu acho que toda equipe, quando se trabalha em grupo ou em dupla, enfim, e quando tem perfis diferentes, todo mundo observa que, por exemplo, no futebol, cada um dos jogadores tem um perfil e uma característica dentro do campo. Uns batem mais, outros idealizam jogadas, enfim. O nosso trabalho tem se direcionado muito, que houve essa sintonia, muito nesse aspecto, né? Eu quero saber já dos senhores, agora partindo um pouco mais para o caso da Fernanda, depois a gente volta à questão do campo pessoal. Eu quero ouvir já dos senhores se os senhores ainda acreditam se o caso Fernanda Lages vai ser elucidado ou não. Quero ouvir isso de cada um dos senhores, por favor. Mas